Então, pessoal, boa tarde. Nós estamos começando agora o Pauta Brasil, que é um programa da Fundação Perseu Abramo, e o tema de hoje vai ser Desafios do Presente e do Futuro, Clima, Emprego e Tecnologia. É uma temática que surgiu a partir do nosso NAP, o Núcleo de Apoio às Políticas Públicas de Ciência e Tecnologia, né? E nós convidamos algumas pessoas que são especialistas nos temas, né? Para a gente dar conta da complexidade desses pontos. Então, nós estamos aqui com a presença da Isabela Teixeira, que foi ex-ministra do Meio Ambiente dos governos Lula e Dilma. Estamos com a doutora Marilene Teixeira e com o professor doutor Sérgio Amadeu da Silveira, tá bom? Eu só queria fazer uma fala inicial. Por que nós colocamos esses três temas? Meio ambiente, clima, emprego, trabalho e tecnologias, né? Porque nós estamos no Brasil vendo uma degradação enorme dos ecossistemas. A Amazônia já tem estudos que já estão dizendo que está virando uma savana, está tendo uma perda muito grande de árvores e tal. Os empregos, nós estamos com o maior índice da série histórica, 14 milhões de desempregados, segundo o IBGE. Se pegar o Diese, dá mais do que o dobro. E do ponto de vista da tecnologia, a gente vê cada vez mais o esvaziamento das tecnologias nacionais, do nosso capacidade de criar, de produzir. Então, vamos pegar esses três itens, esses três pontos, e depois nós vamos conversando para fazer a relação entre eles, tudo bem? Então, eu peço para a ministra Isabela Teixeira começar a sua fala. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, João. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a professora Marilene e também o Sérgio, e, obviamente, vou tentar aqui dar uma visão mais política do que está acontecendo no mundo, desses temas que você listou e que provoca a conversa hoje. Que a questão ambiental ela está passando por uma grande transformação do ponto de vista geopolítico. Hoje é um tema geopolítico do século XXI, junto com a questão climática. Isso é extremamente importante de ser observado, porque isso vai modelar, ou vai influenciar, ou vai ser parte, mais do que influenciar, vai ser parte das relações entre países. Tá? Já está acontecendo e vai acontecer de uma maneira mais estruturada, envolvendo os novos arranjos econômicos do mundo e os novos arranjos que derivam de uma economia digital. Nós vamos viver uma era que está sendo discutido no mundo, nós vamos viver uma era climática com uma era digital. Tá? E a combinação dessas duas eras, se a gente pode chamar assim, na realidade provoca uma série de discussões e uma série de propostas ou reorganização dos sistemas, não só o sistema de cooperação internacional, mas como é que nós nos relacionamos, por exemplo, com investimentos internacionais, como é que nos relacionamos com empresas que são brasileiras e que exportam. O comércio internacional será fortemente influenciado por tudo isso. Então, isso é um lado da questão. O outro lado da questão é que o que está na base disso é a nova relação do homem com a natureza. Você deve mudar a relação de economias. As economias não serão só verdes, elas serão... Você tem economia azul, você vai ter economia branca por causa dos direitos humanos, das liberdades, da democracia, a democracia púrpura, por causa das populações mais vulneráveis, ou LGBTQ+, mas você vai colorindo, no sentido de colorir, para você poder distinguir que grupos são esses, que é a care economy, e como é que você lidará com isso daqui para frente. Essa discussão que eu estou colocando aqui para vocês é a discussão que eu tive semana passada nas Nações Unidas. Tá? Então, como é que nós estamos olhando, discutindo e vendo as demandas dessa sociedade tão assimétrica e tão desigual que é a sociedade global, entrando numa era climática e entrando numa era de forte impacto da economia digital. A crise da Covid desnudou isso. Ela trouxe, a pandemia traz o futuro para o presente. Não existe um futuro daqui a 50 anos.
As decisões que estão acontecendo hoje vão ser aceleradas nessa década que a gente chama de 2020 a 2030 como a década da transição e a década de preparação de uma transformação. Não é uma década de adiamento, não é vamos adiar para pensar em 2030, não, as decisões estão sendo antecipadas, os arranjos estão sendo antecipados e nós temos que entender que o Brasil é um país que precisa se posicionar ou se reposicionar frente aos desafios que o mundo coloca, mas que o Brasil é parte do mundo e o Brasil tem ativos ambientais importantes que precisam ser recolocados no processo de desenvolvimento e de enfrentamento das nossas desigualdades sociais e da nossa informalidade econômica. Neste conjunto de debates, você também tem a pauta sobre a nova revolução industrial e tecnológica, a tecnologia associada à nova revolução industrial e, portanto, também como você vai gerar emprego, como é que você vai assegurar as novas dinâmicas de emprego, de compartilhamento de espaços, de novos empregos. Por que compartilhamento? Porque não necessariamente você vai ter um emprego aqui e somente no Brasil. Esse emprego pode estar acontecendo globalmente e você terá uma fluidez pela economia digital de se deslocar nos caminhos de ter acesso a emprego. Isso é uma outra coisa extremamente impactante, porque você vai, com o outro lado da moeda, ter que lidar com os fluxos migratórios com consequências, não só das questões políticas, por guerra, etc., mas pelas vulnerabilidades climáticas e ambientais que o mundo estará cada vez mais exposto. Todos os cenários revelam um crescimento de fluxos migratórios. Então, essas novas dinâmicas de como os países vão lidar com isso, essas novas dinâmicas terão um forte impulsionamento motivados pela questão ambiental. Então, é óbvio que você tem uma questão ambiental como a gente trabalhou, ou vinha trabalhando até então. Obviamente, o que está acontecendo hoje no Brasil não é a questão ambiental. Hoje, você tem uma profunda ignorância política sobre o meio ambiente no Brasil. O mundo tangencia a inteligência artificial, o Brasil tangencia a ignorância natural. Então, é uma vocação para contar mal o passado, ainda por cima, porque nem o bom passado é bem contado, se conta o passado ruim, tá? Mas a grande verdade é que a própria questão ambiental, a própria gestão ambiental pública, a nossa relação com o meio ambiente tem que mudar, precisa mudar para dar conta do que está vindo aí. Tá? Então, nós temos que entender como é que isso é percebido no dia a dia pelas pessoas. É muito interessante quando você discute a agenda climática é uma agenda de geopolítica, geoeconômica e de desenvolvimento global. As pessoas percebem como agenda ambiental no primeiro momento. Essas diferenças, essas dinâmicas que são dinâmicas políticas, precisarão ser reincorporadas ou recolocadas no Brasil para que a gente possa lidar, sim, com as nossas realidades, uma diversidade de realidades, e entender como é que você vai equacionar as suas decisões no presente, tendo em vista o que você quer no futuro. Então, é óbvio que meio ambiente tem que estar no dia a dia da Dona Maria, do seu Pedro, do seu Antônio, como solução, e não como um problema. Meio ambiente não pode ser visto como uma agenda de elite, porque ela dialoga com bem-estar, com qualidade de vida, e mais do que isso, estará pautando geração de emprego, acesso à tecnologia, novos mercados, ciência, conhecimento. Você vai estar lidando com isso no dia a dia. Então, isso tem que estar desconstruído vou usar uma palavra que eu não gosto muito, mas em narrativas que a Dona Maria, o seu João, o seu Pedro, todos entendam, no ambiente urbano ou no ambiente rural, qual é a sua contribuição e qual é a sua corresponsabilidade. E por que corresponsabilidade? Porque também todas as soluções de problemas globais dependem de todos os países. Você não tem como resolver a questão climática se você não tiver engajamento de todos. Tá? E, portanto, mas nós temos responsabilidades individuais quando você tem uma Amazônia no Brasil que a ciência comprova e reafirma o seu papel sobre segurança climática. O Brasil hoje perde a Amazônia por crime ambiental. O Brasil, ao invés de você desmatar a Amazônia, o Brasil tem dois desafios. Ele tem que aprender a se desenvolver com a Amazônia e, portanto, pela primeira vez, talvez nós pensarmos de fato numa visão ambiciosa da Amazônia como parte do Brasil, de um projeto de desenvolvimento do país, qual é a contribuição da Amazônia de fato para o nosso desenvolvimento e qual é o papel do Brasil para o desenvolvimento da Amazônia. Isso é extremamente importante. Nós não temos essa visão, nós temos coisas picotadas, nós não temos isso introjetado no dia a dia do brasileiro. Tá? E, por outro lado, nós também temos que entender como que nós vamos trilhar essa ambição de seção do mundo, com que papéis, com que funções.
vamos ser provedores de commodities sem agregação nenhuma de valor econômico, social, tecnológico, continuar trilhando um neocolonialismo verde, é isso que o brasileiro quer? Ou você quer, de fato, se impor no mundo de uma outra maneira, construindo alianças robustas, porque cada vez mais esses assuntos estão conectados. Eles não serão tratados o Parque Nacional, Unidade de Conservação. Nós vamos para um mundo de baixo carbono e de alta biodiversidade, onde a ciência terá um papel estratégico como ator político. Ela não será mais, está aí a Covid para nos mostrar, você não vai lidar com a ciência, com as instituições científicas como acessórias do processo de decisão política e geopolítica do mundo. Cada vez mais pela questão climática, pela questão dos esgotamentos de recursos naturais, pela questão da biodiversidade, você está reagrupando o papel da ciência. Mais uma vez, o Brasil tem um dever de casa importante, porque tem instituições científicas extremamente robustas, importantes e reconhecidas no mundo inteiro, que precisam mais do que ser apoiadas, precisam ser recolocadas nesse contexto internacional do desafio da ciência promover desenvolvimento humano e desenvolvimento sustentável. Então, a agenda conecta esses temas todos. Hoje você não fala de meio ambiente sem falar de desenvolvimento humano, você não fala de meio ambiente sem falar de inovação tecnológica, você não fala de meio ambiente sem incrementar crescimento, fazer a separação entre impacto ambiental e crescimento econômico, sem gerar empregos e sem entender o papel da cidadania e da democracia nesse processo. Não existem políticas ambientais sem democracia. Não existe. A sociedade tem que... Toda essa agenda global que está se transformando, ela exige transparência, existe uma palavrinha que não tem tradução para o português, que é accountability, ela exige mensuração, comprometimento, e isso significa exercer soberania. Soberania não é aquilo que você é meu, você não declara, você exerce a soberania, mais do que isso. Você é corresponsável pelaquilo que é do seu país e da sua sociedade. O Brasil hoje joga fora isso. O Brasil não, o governo, a sociedade brasileira marcha em direção disso. Então, é a hora, mais uma vez, exige criatividade, flexibilidade, tudo isso que é uma marca muito característica do povo brasileiro e que o povo brasileiro está pronto para acolher esse novo mundo que está chegando e vai ser parte desse novo mundo se resolver deixar essas bobagens para trás. Meu último comentário, o mundo será, como eu disse, de várias cores, o verde terá uma grande predominância. Se tiverem dificuldade de entender isso, pensem que o dólar é verde e o Brasil precisa de dinheiro para poder promover desenvolvimento. Se não for pelo pragmatismo do bolso, vá pelo pragmatismo da realização de um país mais justo. Nós temos condições de fazer isso, valorizando a nossa democracia e, mais do que isso, valorizando essa natureza que o Brasil tem, não só porque tem natureza, que nos possibilita alternativas de desenvolvimento que poucos países do mundo têm para fazer frente aos seus desafios. Muito obrigada. Obrigado, Isabela. Professora Marilane, então, nesse contexto de digitalização, de preocupação com as mudanças climáticas que o mundo vai enfrentar agora, e ao mesmo tempo que a gente vê um profundo retrocesso do ponto de vista da inclusão, do emprego, da ocupação das pessoas, né? Eu lembro que na década de 90, quando tinha aquele desemprego brutal no Fernando Henrique, falar, não, é o desemprego estrutural, porque as tecnologias estão mudando e nunca mais vai ter emprego para todo mundo. E mentira, porque em 2014, no governo Dilma, nós quase atingimos a economia de pleno emprego, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê esses fenômenos, uberização, as plataformas tomando conta dos empreendedores, que, na verdade, são subempregados, né? Como que você vê isso? Bom, inicialmente, boa tarde, meu cumprimento especial a você, João, um cumprimento especial à professora Isabela, professor Sérgio, satisfação estar aqui com vocês para discutir isso, muito bom ouvir a Isabela, é muito estimulante a vitalidade e a forma contundente com que ela traz e transmite para nós esse dilema da discussão ambiental, com o qual eu tenho total acordo e acho que isso é uma agenda central e fundamental, mesmo para nós que estamos discutindo o trabalho, e eu que sou da área da economia, que, de certa forma, sempre negligenciamos
essa dimensão, principalmente nos estudos econômicos, né? Então, parabéns, Isabela. Eu acho que nós estamos olhar o trabalho no Brasil, na verdade, eu prefiro olhar a sua perspectiva do trabalho, né? Porque o emprego normalmente é um conceito muito circunscrito, historicamente, àqueles que foram incorporados em relações de trabalho assalariado, né? Principalmente nas sociedades industriais. E não é a realidade brasileira, assim como não é a realidade da maior parte dos nossos países periféricos da América Latina. Nós temos um mercado de trabalho em que ele foi sempre muito pouco estruturado, muito heterogêneo, e ele foi sempre alvo de abissais diferenças, né, em relação à inclusão de mulheres, à inclusão de pessoas negras. Então, nós nunca vivemos, na verdade, né, do ponto de vista da sociedade brasileira, uma sociedade em que conseguiu contemplar a todos, né, em condições de trabalho dignas, protegidas e com direitos, né? Mesmo tendo um sistema de relações de trabalho muito avançado, ele nunca foi capaz de incorporar a maioria das pessoas, mesmo no período do processo de industrialização, até aí os anos 70, os anos 80, né, antes da crise dos anos 90, nós tínhamos uma parcela muito grande das pessoas que se movimentavam dentro da estrutura social, em condições, vamos dizer, fora dos circuitos mercantis e em trabalhos extremamente precários e pouco valorizados socialmente. Então, isso que você chama atenção, João, em relação aos anos 90, né, quando você tem uma perda de densidade produtiva decorrente do processo de abertura econômica e comercial, neste período em que boa parte da indústria nacional ela foi ou privatizada ou desnacionalizada, né, em que você teve uma transferência brutal de transferência do patrimônio, né, do patrimônio nacional, associado a uma perda de competitividade, de densidade produtiva por conta do processo de abertura comercial e financeira, e essa ideia de que a era da globalização ela permitiria que todos os países pudessem se inserir de forma igual a partir da sua especialização, a partir das suas vantagens comparativas dentro desse mercado global, evidentemente se mostrou um erro, um equívoco, né? Isso já a partir, então, dos anos 90 e promoveu o que você, inclusive, chamou a atenção, que foi um processo de desestruturação do mercado de trabalho, né? Ainda mais acentuado com os processos de desverticalização, com perda, né, do dinamismo da economia, crescimento do setor de serviços e um processo de informalidade crescente de constituição de novas formas de trabalho, a exemplo do trabalho por conta própria, em que o que se valorizou foram mais os setores ligados, o que é que a gente chama das commodities industriais e agrícolas, que tem muito a ver com esse debate que a Isabela chama a atenção, né? E, no mais recentemente, né, a partir aí da crise de 2016, nós fizemos um período em que parte desses resultados, do ponto de vista do trabalho, eles se reverteram a partir de um processo de inclusão social, né, de crescimento econômico, de ampliação da formalização, eles se revertem a partir de 2016, numa sociedade com características cada vez mais concentradoras do ponto de vista de renda. Então, quando você olha, e isso se combina com uma discussão sobre o que representa, por exemplo, a inserção nessa nova era, numa era digital. Que efeitos que isso traz do ponto de vista não só da sociedade, da estrutura produtiva, né, da relação com o próprio meio ambiente, mas também com o próprio trabalho. Então, desse ponto de vista, né, quando a gente olha, por exemplo, o que é o comportamento econômico nesses últimos anos, dado o quadro de estagnação econômica que nos encontramos aí desde 2015, né, que se aprofundou agora em 2020,
2020, com a crise pandêmica, é um perfil de trabalho que cada vez mais se associa ou se descola, inclusive, do nível de escolaridade e formação profissional das pessoas. As pessoas não encontram trabalhos que correspondem à sua formação. Nós estamos gerando empregos, basicamente, nos setores de serviços domiciliares, serviços pessoais, que giram em torno de uma sociedade altamente concentradora de renda, são serviços às famílias, mas às famílias que detêm renda, que detêm poder econômico. Por outro lado, um crescimento muito grande das plataformas digitais, eu acho que impulsionadas pela pandemia, né? Então, essas empresas que contratam trabalhos que são trabalhos precários, trabalhos desprotegidos, trabalhos sem direitos, né? Hoje que nós estamos gerando empregos são nesses setores, nesses segmentos, né? Em que se concentra a maior parte da população, a população inclusive pobre, a população negra e as mulheres. Então, a forma de enfrentar esse processo, né, é nesse contexto que o Brasil, vamos dizer, entra essa nova era, para alguns, a quarta revolução tecnológica, para outra, uma nova era determinada por outros parâmetros, como a redefinição em termos de divisão internacional de trabalho, centros dinâmicos econômicos e as inovações tecnológicas decorrentes disso e as mudanças no mundo do trabalho, e uma nova relação entre distribuição entre o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo, principalmente a partir da crise dos cuidados. Nós nos inserimos nessa nova era, nesse novo momento, em condições em que nós não conseguimos sequer nos integrarmos, nos inserirmos na era anterior, no processo anterior, como, por exemplo, a terceira revolução tecnológica, né? Então, isso pode, na verdade, indicar um processo de aprofundamento de diferenças, né, de disparidades, não só em relação aos nossos países, os países periféricos, os países da América Latina, em relação ao resto do mundo, os países desenvolvidos, mas a forma como se dá esse processo de internalização dos novos padrões tecnológicos da economia digital e o perfil sobre o trabalho. Ele não está gerando uma demanda em setores de ponta, né? Em setores, vamos dizer, que tenha maior capacidade de inovação tecnológica, em setores com maior intensidade tecnológica e, portanto, capaz de gerar empregos de qualidade, empregos protegidos e empregos pelo direito. Muito pelo contrário, né? Ela gera uma divisão internacional do trabalho em que reafirma processos anteriores que nós já vivenciamos aí desde o século XVII e século XVIII, né? E pode, inclusive, com um risco de aprofundamento. E aí eu queria chamar a atenção para isso, inclusive, que eu acho que tem muito a ver com a discussão que a Isabela destaca, qual é a tarefa nesse próximo período, na medida em que, se você realmente identifica que os novos centros dinâmicos da economia passam a ser pautados a partir dos países, principalmente dos países asiáticos e parte dos países europeus, qual é o nosso lugar nessa divisão internacional do trabalho, na medida que há uma pressão cada vez maior pela produção de commodities, de produtos agrícolas, né, e que, na verdade, não geram nenhum emprego, e não agregam valor e não dinamizam a atividade econômica, não cria renda interna, não estimula o mercado de consumo e, portanto, não estimula a geração de empregos melhores, empregos decentes. Então, essa discussão de trabalho, ela não pode ser feita desassociada desse processo de transformações do ponto de vista tecnológico e também de mudanças profundas em relação à questão ambiental. Então, é com isso que eu encerro e obrigada mais uma vez, João, pela oportunidade. Obrigado, professora. E aí, o Sérgio Amadeu, que estuda tecnologia e relações sociais na Universidade Federal da ABC, eu faço a seguinte pergunta para ele ajudar na fala. Nós estamos pegando os ecossistemas brasileiros, o Cerrado, o Pantanal, a Amazônia, destruindo, plantando soja transgênica para exportar e alimentar porco chinês, porque nem para alimentação humana serve.
E, ao mesmo tempo, nós estamos vendo nas cidades, como disse a professora Marilane, a precarização dos empregos, a plataformização da vida, né? E quando acabar esse período que está trocando a nossa biodiversidade por soja transgênica, nós vamos precisar muito da tecnologia para ajudar a superar esses dois grandes problemas, que é a questão climático-ambiental e a questão da inclusão e da ocupação do povo e geração de riqueza e renda para as pessoas, né? Como que você vê esse cenário, Sérgio? Bom, espero que você esteja me ouvindo bem. Sim. Muito obrigado pela oportunidade. Cumprimento a professora Isabela, cumprimento também a professora Marilane. E vamos lá, né? Eu ia começar de outro jeito, como você fez essa pergunta, eu vou começar pela sua pergunta. Lendo o documento último, que se chama, do governo, sobre estratégia tecnológica, chama-se Estratégia Brasileira de Transformação Digital, que envolveu várias áreas do governo e depois do golpe foi coordenado pelo Ministério Planejamento e depois virou o Ministério do Paulo Guedes. Se você reparar, na introdução desse documento, ele diz que o Brasil tem grandes vantagens, o termo é competitivas, para fazer uma transformação digital. Eu vou dizer quais são, por ordem de prioridade deles. A primeira é o agronegócio desenvolvido. A segunda são setores da indústria e serviços sólidos, que não se esclarece o que é isso, mas eu até concordo. A terceira é a diversidade cultural, que eu concordo. A quarta é uma economia grande e variada. Sem dúvida nenhuma, a economia brasileira, apesar de estar encolhendo, ela é grande e variada. E o último é o mercado consumidor atraente. Reparem vocês que não tem a palavra diversidade ambiental e não tem a palavra universidades e centros de tecnologia. Eles estão preparando, com esse documento, o Brasil para ser um grande consumidor de produtos e serviços desenvolvidos pelos países ricos. Basicamente isso. É esse o desafio que a gente tem. O desafio de inverter a nossa visão, no meu modo de ver, do que está, de qual é a nossa jornada pela frente. Eu vou escolher aqui, fazer um diagnóstico muito rápido e fazer uma colocação em torno das tecnologias que eu considero as mais importantes hoje, que são as tecnologias de informação, em especial a inteligência artificial. E aí eu quero dizer o seguinte, o mundo hoje, e a economia hoje não é só digital, ela não é, claro que a economia é diversificada, existe uma série de segmentos econômicos, mas o setor pujante, o setor dinâmico da economia hoje é o setor digital ou das tecnologias da informação. Tanto é que as empresas das 5 mais valiosas, acima de 1 trilhão na Bolsa de Nova York, 4 são empresas do mundo das tecnologias da informação. 2 delas são fortemente baseadas em dados pessoais e uma exclusivamente em dados pessoais. A sociedade não é só digital, ela está sendo dataficada. O que eu quero dizer com isso? Os serviços principais, eles estão se baseando no modelo de negócio que se fundamenta em ofertar serviços, produtos e interfaces gratuitas e em troca de uma permanência grande dos usuários nesses serviços para que deles se extraia dados pessoais. E quem mais está fazendo isso, está no topo desse processo econômico, são as plataformas digitais. E o que é uma plataforma digital? É um intermediário, em geral, que entra num segmento da economia ou de uma atividade e se coloca entre a oferta e a procura e todos os outros setores de apoio a essa atividade. Então, você veja, o Google entra com o buscador com esse modelo. Você precisava encontrar informações na rede e tinha várias pessoas fazendo sites. E ele entra no meio disso.
Aí sabe o que ele faz? Ele passa a ser o grande intermediário, o intermediário fundamental da nossa navegação na internet. Sabe o que aconteceu no ambiente? Quem iria imaginar que uma empresa californiana seria uma empresa tão poderosa como o Uber? Dominando um serviço tipicamente local, que é o de deslocamento individual no espaço urbano. Porque ele entra fazendo, na verdade, a relação entre quem quer oferecer um carro e quem precisa desse carro. Só que ele começa a dominar os dados de tudo isso. Ele não é neutro, ele não é intermediário, ele é um mediador dessa relação. O que é a Rolls-Royce hoje no mundo? É uma empresa de motores? Não, é uma empresa de dados da aviação civil no planeta. Ela entrou dominando os motores, ela sabe de todos os dados em tempo real de qualquer avião que está no céu hoje com motores Rolls-Royce. Então ela entra como plataforma. A plataformização está no topo desse ecossistema econômico baseado em dados. Bom, só para vocês terem uma ideia, eu somei no ano de 2019, que eram os dados consolidados que eu tinha, o faturamento do Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, que é a GAFAM, as empresas que têm forte base de dados e alguma exclusivamente vendem dados, melhor dizendo, tratam dados, né? E aí o que acontece? Elas faturaram em 2019 899,09 bilhões de dólares. Isso significa que 5 empresas faturou 48% do PIB brasileiro, medido pelo mesmo dólar médio de 2019. 70% do PIB mexicano, 2 vezes o PIB da Argentina, 3 vezes o PIB do Chile, 8 vezes do Equador. Mas eu não fiquei contente com esse cálculo. Eu resolvi pegar 2 empresas que tratam dados pessoais exclusivamente. Eu somei as empresas Alphabet, que são as empresas do grupo Google, e Facebook. Elas faturaram em 2019 232,55 bilhões de dólares. Isso é 12% do PIB brasileiro, 52% do PIB argentino, 71% do colombiano, 82% do chileno e 4 vezes o do Uruguai. O poder dessas plataformas não pode mais ser subestimado. Elas estão entrando aonde? Nos setores agora que estão em franca privatização. Saúde, educação, e na pandemia, no Brasil, elas se consolidaram tecnologicamente como mediadoras na relação educador e educando, e agora na área de alimentos no campo. Há uma luta encarniçada entre Amazon, Facebook e Microsoft pela plataformização do campo e da agricultura brasileira. Aí você fala, e daí, não é moderno? Não, não é moderno. Isso vai gerar mais ainda o deslocamento de players, de pequenos e médios atravessadores, vai concentrar o recurso mais para ser levado para fora do Brasil. E vou dizer mais, qual é a nossa grande aposta que a gente deveria fazer? No mundo industrial, quem apostou na agricultura ficou país pobre. Eu gostaria que vocês pensassem e me dessem um único país rico que apostou em agricultura quando o mundo tinha a tecnologia de ponta industrial. Qual é a tecnologia de ponta hoje? É a tecnologia da informação. Nós estamos apostando nela junto com as vantagens que a gente tem de conhecimento, de estrutura universitária, de uma diversidade ambiental e cultural tão vastas. Como disse, a própria Isabela começou brilhantemente colocando isso, a professora também Marilene reforçou essa questão. Nós estamos apostando nisso, nessas tecnologias, nós estamos apostando em desenvolver uma inteligência artificial, inventar situações e soluções que não sejam da ideologia californiana? Não, porque nós estamos sendo preparados para ser consumidores de serviços e produtos digitais feitos no primeiro mundo. Eu tive observando a consulta pública da Estratégia de Inteligência Artificial Brasileira. Eu li todos os documentos apresentados pelas grandes plataformas e corporações. Há um mantra. O mantra é: não se regula a inteligência artificial. 2, não vete, não impeça o fluxo transfronteiriço de dados. Não impeça. Aí eu vou olhar na análise do discurso, por que não pode impedir o fluxo transfronteiriço de dados? Porque uma coisa é dado e metadado para funcionar a internet.
Outra coisa é dado de biometria, é dado da relação entre professor e aluno, é o dado das nossas crianças, do desempenho escolar, os dados das nossas populações. Mas não pode impedir. Sabe por quê? Porque aí nós ficaremos privados dos melhores produtos de inteligência artificial. Ou seja, para bom entendedor, nós deixaremos de comprar os produtos dos algoritmos e sistemas algorítmicos que nós iremos treinar lá nos Estados Unidos e na China para adquirirmos produtos nos frameworks que eles nos oferecerão. Então, o problema é muito complexo. A barreira de entrada no mundo dataficado e digital é maior do que no mundo industrial. Nós pensávamos que não, mas ela é, infelizmente. E eu queria dizer, e aí eu ia fazer algumas sugestões, meu tempo está acabando, mas eu queria só dar muito rapidamente 2 exemplos do que eu chamo de alienação técnica que reforça o colonialismo digital e dataficado, que está longe de uma soberania de dados. O governo de São Paulo, ele organiza no Google Maps a definição dos endereços das propriedades rurais em São Paulo e de todos os endereços que vão, endereços georreferenciados de políticas públicas no Google Maps. Ou seja, isso, veja bem, não é no OpenStreetMap, instalado em servidores sob o nosso controle, disponíveis para instalar em qualquer celular. Não, é no Google Maps, porque é moderno. Porque já está aí. Aí nós colocamos um monte de servidores públicos para trabalhar para o Google e para inserir no Plus Code um endereço. No dia que o Google acabar, ou no dia que eles falarem agora é pago, como estão fazendo com as universidades, que fecharam seus data centers e entregaram para o Google, e agora cada estudante tem um pingadinho só de caixa postal, aí agora eles estão desesperados. Ou seja, nós temos uma mentalidade subserviente. Então, o nosso problema tecnológico passa por a gente estar disposto a ser um player tecnológico que parta da nossa visão e não da visão californiana. Então, o meu tempo acabou e na outra rodada eu falo do Tribunal de Justiça de São Paulo e a inteligência artificial, para vocês verem como que nós estamos gerando empregos. Obrigado. Então, obrigado, Sérgio. Aí, Isabela, a FGV... ela soltou uma pesquisa agora, faz 1 ou 2 semanas, em que 30% dos jovens entre 15 e 29 anos nem trabalham nem estudam, ou seja, tem toda uma juventude e agravada pela questão da pandemia do Covid, que não faz sequer o nível médio, né? Então, ao mesmo tempo, como você disse, nós precisamos ter um projeto de desenvolvimento da Amazônia, um projeto de desenvolvimento climático ambiental, mas nós temos que integrar 210 milhões de brasileiros, cuja grande parte está passando fome, né? E ao mesmo tempo que, como bem colocou o Sérgio Amadeu, nós não podemos agravar a nossa dependência tecnológica das tecnologias que nos são impostas, que nos veem como simples mercado consumidor, né? Como que você acha que a gente tem que caminhar por aí? Bom, eu acho que o primeiro nós temos que ter um claro entendimento, uma compreensão do tamanho do desafio do Brasil no século XXI. O Brasil não entra no século XXI, quer dizer, eu vou pela linha de alguns historiadores de que o século XXI começa depois da pandemia, tá? Nós vivemos uma transição aí meia tentando acomodar, porque o que vem de novo, impactante, transformador, vai explodir na nossa cara nos próximos 5 anos, sem sombra de dúvida. E essa preparação está aí no relato que o professor Sérgio Amadeu compartilhou com a gente e que a própria professora Marilene também mostrou da evolução da questão do trabalho e que situação que nós estamos. Se nós não tivermos uma clara visão do tamanho do desafio e do que nós queremos e como nós queremos, é impossível você afirmar um país que tem que resolver problemas do passado, que vão desde do racismo até as desigualdades sociais, tá? E entrar num mundo contemporâneo, nesse realinhamento contemporâneo que vai ser demandado ao Brasil, que está aí como já com um desenho definido e com uma ameaça não, com a realidade que é a era climática, onde você vai lidar com a natureza e a natureza não se controla.
tá? Então, eu estou apenas dizendo o seguinte, nós estamos vivendo isso. As secas vão estar mais frequentes, as queimadas vão estar mais frequentes, as inundações vão estar mais frequentes, e quem são os perdedores disso? Vão ser sempre os mais vulneráveis, os mais pobres? Então, o Brasil, nós temos que sentar como sociedade, colocar isso de uma maneira muito pragmática, muito bem organizada, sem entender onde estão os chamados trade-offs, sabendo e definir prioridades. Não há como você lidar com essa mudança carregando desigualdades e ampliando desigualdade. Então, para terminar aqui minha fala, eu vou dar um exemplo. Quer dizer, se eu já vivo desigualdade social, vivo desigualdade da vacina, vivo desigualdade tecnológica, eu também vivo a desigualdade do carbono com o desmatamento da Amazônia. O habitante de Roraima, aqui em Boa Vista, tem uma pegada de carbono 6 vezes maior que a pegada de carbono do australiano que mora em Sydney. Ele tem a qualidade de vida de quem vive em Sydney? Ele tem todos os serviços de quem vive em Sydney? Não. Então, eu já vou entrar por conta de uma emissão de carbono associada ao crime. A um crime ambiental, que é um crime organizado, que é o que eu chamo de carbono não econômico, que não gera riqueza nenhuma, ele só nega, ele tira do Estado e tira da sociedade brasileira. Então, ou a gente senta para discutir isso como gente grande, e entendendo também onde é que a gente tem fôlego, tá? Ou nós vamos continuar. Se você pegar o mapa que está no Ministério Público do Trabalho, mostrando a plataforma que foi feita, o avanço nos últimos 30 anos, 40, 30 anos, do trabalho escravo e da prostituição infantil na Amazônia, é absolutamente coincidente com o avanço do arco de desmatamento. Quer lidar com isso? Quer fingir que isso não está acontecendo na nossa sala? A gente quer conviver, quer ser uma sociedade que milícia faz parte do meu dia a dia? Eu não quero. Eu não quero. Então, eu acho que está na hora da gente saber sentar e lutar pelas novas escolhas, e mais do que isso, entender que o meio ambiente é um ativo político, econômico e social da sociedade brasileira. Nós temos que traduzir isso no dia a dia das pessoas, das melhores opções de compra e de consumo, melhores condições de produzir melhor, de atender da agroecologia a um novo agronegócio, um agrobusiness, porque tem a segurança alimentar do mundo. Mas o Brasil não pode ter fome, o maior produtor de alimentos do mundo não pode ter fome no seu país, é inaceitável. As novas economias na Amazônia, a bioeconomia da floresta em pé, tem que gerar insumos para não ter fome, para melhor nutrição do brasileiro. Não é só quanto é que eu vendo para o mundo, é quanto eu vendo para o Brasil, quanto é que eu internalizo isso como riqueza. Eu tenho que compartilhar essa riqueza do Brasil com o povo brasileiro, e não só dar de maneira desequilibrada para o mundo. Eu acho que essa revisão, esse entendimento de como é que nós vamos querer lidar com esse Brasil hoje, para pautar um Brasil no futuro melhor, tá na hora de fazer. Só o meu último comentário, porque meu tempo já acabou. Lembrem-se que quem tiver um filho hoje, não sei, Sérgio, se você tiver um filho hoje, ele vai estar vivo em 2100, tá? Uma grande probabilidade. Ele terá 79 anos, ok? Então, o futuro não é mais uma coisa intangível, tá? Você está falando dentro da sua própria família, dentro das suas próprias escolhas. Não é possível que a gente não se sente, que a gente, não, como brasileiro, e não se resolva agarrar isso como uma qualidade de vida nossa, e nós queremos ser donos do nosso destino, todas as contradições, não tem nenhum problema, mas nós temos que desejar uma sociedade desenvolvida, uma sociedade contemporânea. Nós temos que ambicionar, lutar e não achar que nós merecemos retrocesso. O Brasil tem que bloquear os retrocessos que está vivendo hoje e se preparar para contar novas histórias sobre o futuro. E só quem faz isso é uma sociedade. Ninguém faz isso por nós. Nós temos que projetar uma nova cidadania brasileira, cidadania essa que se insere no século XXI, sem esquecer os nossos passivos. Nós não podemos, nós temos que enfrentar, reconhecer os erros, mostrar as nossas mazelas e entender como é que, passo a passo, a gente erradica a pobreza. Já fizemos, não fizemos? Avançamos com o Paulo de Jean, erradicamos a fome. Por que nos tiraram isso? Por que acham que pode tirar isso da gente? Por que acha que você pode ter alguém dizendo que o filho do porteiro não pode ir para Miami? Eu acho que não tem que ir para Miami, não, ele tem que ir para Paris. Tá? É melhor, inclusive do ponto de vista de cultura. Então, na realidade, você tem que parar com esse preconceito em relação ao Brasil e afirmar em relação à área ambiental, e a área ambiental tem que ser uma área de todos, não é uma área de uma elite que fica dizendo que tem que ser assim e ter assado. Tem que conversar com a Dona Maria, com o seu Pedro, com o John, com o Harry, com o Anthony, e aí sim, nós seremos um país mais justo e mais sustentável. Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado de abrilhantar aqui o evento com a sua... Eu vou pedir desculpas realmente, mas eu tenho que entrar numa outra sala preliminar
para poder entrar no evento nos Estados Unidos agora às 6 horas. Mas eu agradeço muito, desejo a todos um bom final de semana. E o que eu posso te dizer, essa gente bronzeada tem um valor incrível. É aquela que bebe. Se o Papa Francisco falou que a gente bebe, mas não esquece que antes que a gente bebe, que a gente vai beber, a gente dá para o santo primeiro. Tá? E isso ele não falou. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Verdade. Valeu, obrigada. E, Marilane, tem uma coisa que eu acho que não pode deixar de estar aqui no nosso debate, que é a questão da economia solidária, né? Como uma das formas de superação dessa falta de empregos, de oportunidades, né? E do ponto de vista da ciência, nós trabalhamos muito o tema da tecnociência solidária, quer dizer, não é só fazer investimento em inovação. Inovação, leia-se, pesquisa para empresa, né? Então, eu queria saber de você, como que você vê essa questão da economia solidária? Você acha que é um caminho possível? Ou se é alternativa para quem não tem outras alternativas, né? Porque se for isso, na minha opinião, não funciona. Claro. Muito bom, João. Eu acho que, assim, nos anos 90, era muito comum você, dada a crise, vamos dizer, tratar de forma preconceituosa as iniciativas em torno da economia solidária. Inclusive, tinha um debate muito forte sobre o tema da autogestão, porque você teve muitas empresas que foram fechadas, né, diante da concorrência externa. Elas passaram a ser geridas, inclusive, pelos próprios funcionários, pelos próprios empregadores, pelos próprios trabalhadores. E também nós tivemos, naquele momento, uma crise muito grande por conta da eliminação dos postos de trabalho, uma crise do emprego, né? Se comentava, inclusive, sobre o fim dos empregos e, portanto, o que se teria agora seriam trabalhos e na forma de empreendimentos, né? Empreendimentos individuais. Então, todo o estímulo a que se as pessoas se tornassem empregadores de si próprios, empreendedores, e, ao mesmo tempo, também, de certa forma, atribuindo, né, isso aconteceu muito no governo Fernando Henrique Cardoso, atribuindo às próprias pessoas falta de empregabilidade, ou seja, falta qualificação, na verdade, sobra empregos, o que falta são pessoas preparadas para isso. E o tema da economia solidária era visto com muito preconceito, porque era tratado como se, bom, quem não conseguiu se empregar, quem não conseguiu se colocar no mercado de trabalho tem como única alternativa a economia solidária. E eu acho que nós, nas últimas décadas, inclusive até pelo trabalho maravilhoso do Paul Singer, nós conseguimos reverter no sentido de recolocar a discussão da economia solidária dentro de uma discussão importante hoje que a gente faz em relação aos comuns, o tema do compartilhamento, né, do compartilhamento solidário, da possibilidade de você compartilhar formas de organização do trabalho, realização do trabalho de forma solidária e que rompa com essa dinâmica de reconhecer e valorizar unicamente aquilo que está dentro dos circuitos mercantis do capitalismo. Primeiro, porque o capitalismo ele é incapaz de gerar empregos para todos. Isso é da sua essência, da sua natureza. Em a forma como a economia, como os países foram enfrentando isso ao longo dos séculos, as economias desenvolvidas com o estado de bem-estar social, com o Estado regulado, com as políticas de proteção social, enfim, o Estado foi, de certa forma, permitindo, né, dando condições para que parte dessa população, parte da sociedade pudesse ter acesso a direitos. Mas a verdade é que, assim, não dá mais hoje. Eu acho que uma das grandes discussões que a gente faz junto com esse tema ambiental, com a discussão desse processo de plataformização e esse debate que o Sérgio traz com muita propriedade, é o debate em relação a que não há condições de pensar hoje o trabalho a partir unicamente das condições de trabalho assalariado. Nós temos um universo muito grande de pessoas que estão fora dos circuitos mercantis, nas periferias, que estão vivenciando experiências novas de trabalho, seja pela economia solidária, seja por outras formas de organização do trabalho,
que precisam ser estimuladas, reforçadas, fortalecidas, e que não aparece como alternativa a quem não consegue emprego, mas que, na verdade, se coloca como alternativa ao próprio circuitos mercantis, da própria sociedade de consumo, de pensar a produção sobre uma outra perspectiva, assim como a própria agricultura familiar, os processos de produção, de comercialização, de como é que eles chegam, como é que isso chega na sociedade. Então, a gente precisa introduzir isso e precisa compreender que na sociedade, a forma de organização da sociedade, ela tem que compor, ela tem que permitir que diversas formas de organização do trabalho possam ser organizadas, ser realizadas, para além do trabalho assalariado, do trabalho mercantil. Então, ela não é, de forma alguma, uma alternativa para quem não tem alternativa. Ela, na verdade, se coloca como uma outra forma de organização da economia do trabalho que se contrapõe à relação do assalariamento, à relação da subordinação, da superexploração, que está presente hoje no capitalismo e nas relações de trabalho assalariado. Excelente, muito obrigado. Sérgio, nós temos 8 minutos ainda, mas você ia comentar o caso do Tribunal de São Paulo, que realmente é muito emblemático, né? Sei. Mas como esse evento ele é organizado pelo NEP de Ciência e Tecnologia em parceria com a Fundação Perseu Abramo, eu acho que para fechar aqui, eu acho que é importante a gente colocar como que a esquerda, as esquerdas, os progressistas, os democratas, podem ter um projeto para a tecnologia nos próximos anos, né? Como que a gente pode pegar essas mudanças tecnológicas e usar para o desenvolvimento nacional e para o bem-estar da população em geral, que eu acho que é isso o que difere as iniciativas dos progressistas, das forças populares, de outras iniciativas. Então... Muito bem. Eu acho que... obrigado pela pergunta. Eu acho, João, que é preciso, a primeira coisa, considerar que o Brasil tem uma riqueza muito grande de criatividade, né? Ele tem possibilidades de explorar muito a inteligência coletiva que a gente tem. Por outro lado, nós precisamos entrar numa área e desenvolver a nossa ciência e a nossa tecnociência. Porque quando a gente fala hoje em tecnologia para enfrentar o século XXI, nós estamos falando de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, nós estamos falando de softwares, nós estamos falando de plataformas. E a questão é a seguinte, nós precisamos combinar, né, uma ação contundente para saber se a gente quer ser um país importante nessa área ou se a gente só quer ser um consumidor. Isso não é uma decisão do núcleo de tecnologia, isso é uma decisão do candidato a presidente, do PT, ou sei lá de quem. Porque se for achar que você vai gerar desenvolvimento hoje e emprego sem apostar em tecnologia, eu acho que não vai dar certo. Eu só gostaria de dizer isso. Não vai dar certo. Por quê? Porque as tecnologias que estão vindo por aí, elas de fato deslocam empregos e elas destroem empregos. Mas elas criam outras oportunidades que o país poderia se preparar simplesmente para ser um consumidor dessas tecnologias e criar um certo número de empregos. Ou então, a gente aposta em ser o país que vai criar tecnologias que são apropriadas, por exemplo, às telecomunicações da Amazônia. E aí, elas não são as telecomunicações europeias, porque a topografia da Amazônia é completamente outra. Lá, nós temos que passar cabos aquáticos. Aí vem o cara das teles da Europa e os seus mandatários no Brasil dizer: mas o rio da Amazônia muda toda hora de lugar e destrói o nosso cabo. Como se fosse fácil passar cabo submarino no século XIX, pelo mar. Quer dizer, nós não desenvolvemos uma tecnologia própria e a gente fica construindo um linhão na Amazônia usando rádio e satélite controlado pelos outros. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós vamos apostar num projeto
de inventividade, porque eu não uso a palavra simplesmente inovação, porque inovação é um produto voltado ao mercado. Tem que ter, obviamente, mas eu estou mais preocupado com a inventividade. Eu estou mais preocupado em abrir espaço também para outras possibilidades de compartilhamento e de construção econômica. Então, o que eu quero dizer, eu acho o seguinte, nós temos que nos tornar o principal país do código aberto no mundo, das tecnologias de compartilhamento, porque estas geram emprego, ao contrário do que se diz. Estas geram emprego. Se a gente apostar nisso, nós vamos avançar. Nós também precisamos apostar em financiamento de soluções que não entreguem toda a nossa intermediação econômica de setores vitais para as plataformas norte-americanas e chinesas. Senão tudo que a gente está falando aqui é muito bonito e não vai gerar os efeitos que precisa. Não vai gerar. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, eu estou falando em tese, muito genericamente, mas não existe hoje o que a Isabela também tinha falado, você vai ter que fazer prioridades, você vai ter que escolher, porque nós estamos num desmonte muito forte, muito forte. Eu não sei, os desmontes da nossa economia foi dramático, né? Enfim, eu sei Sérgio, que... Tá, terminei, vai. Eu queria dar 1 minuto para a professora Marilane fazer as considerações finais, aí depois eu volto para você falar mais 1 minuto e a gente encerra. Encerra, obrigado. Eu só, antes de passar a palavra para a professora Marilane, eu só queria deixar registrado aqui que esse evento teve muito apoio do Luiz Antônio Elias, que foi nosso secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, e é o coordenador atual da ANAP de CIT, da Fundação Perseu Abramo, tá? Então, Marilane, por favor, 1 minutinho. Tá bom, então eu só queria frisar uma questão, eu acho que é isso, acho que são decisões políticas, né, e as demandas, elas têm que ser geradas na sociedade, então isso é fundamental para pensar a questão, seja a questão ambiental, seja a questão da tecnologia, a questão do trabalho, e principalmente mostrar o seguinte, que eu acho que a gente tem que acabar com essa ilusão, muitas vezes que eu percebo no nosso debate, de que se a gente voltar a crescer, os empregos vão voltar e tudo vai voltar como eu estava antes. Não. Essas coisas mudaram completamente. E a gente precisa ter muita clareza política sobre isso, porque é a clareza política sobre isso que vai nos ajudar a construir quais são as estratégias para enfrentar esse novo período. E eu te agradeço mais uma vez, João, pelo convite. Foi um prazer ter dividido essa atividade, né, essa live com o Sérgio, e espero que a gente possa voltar a fazer esse debate a partir do trabalho aí com o pessoal do NAP Trabalho, enfim, tá? Um grande abraço a você. Obrigado, professora. Sérgio, você conclui para a gente, então? Também eu queria começar dizendo que é um prazer ter participado dessa conversa com a Marilane Teixeira, com você, João, e com a Isabela. Acho que no caso da tecnologia, a gente tem que abrir espaço para a fusão entre a nossa riqueza cultural, as nossas comunidades tradicionais, ver como produzir tecnologias que sirvam não só à indústria, mas também ao seu desenvolvimento, né? E eu acho também que tem um espaço para discutir a tecnologia que deve fazer o desenvolvimento e manter essa economia que já existe, que precisa ser, muitas vezes, digitalizada ou precisa ampliar suas infraestruturas, mas a nossa grande lacuna, no meu modo de ver, está em se definir como alguém que vai buscar um caminho soberano de desenvolvimento inventivo das suas tecnologias. E eu não estou falando isso porque nós vamos inventar uma outra matemática ou negar o que está acontecendo na China e nos Estados Unidos. É que nós precisamos treinar os nossos algoritmos de inteligência de máquina aqui. Nós precisamos ter uma política de plataformas ou de alternativas a plataformas aqui. E essas políticas são
decisões que são técnicas, tecnológicas, ambientais, civis e econômicas. Eu concordo plenamente, não dá mais para falar, isso é um problema lá do carinha, do engenheiro que resolve, não, esse é um problema integrado. Esta que é a questão. E acho que a gente tem que apostar em tecnologias do comum, junto com as tecnologias que a grande indústria vai exigir. Elas estão aí. Nós não temos que bloquear a grande indústria, mas nós temos que abrir um caminho para criar as nossas alternativas tecnológicas. E é isso que precisa decisão política. E isso é um esforço, isso não é economia, que eu digo, não é restringir gasto. Muitas vezes é gastar. E tem uma lógica neoliberal que é visceralmente contra o que eu estou falando e o que eu acho que cada um aqui falou. Esse que é o problema. Então, eu espero que a gente tenha soluções tecnopolíticas de vulto, porque elas são soluções tecnopolíticas, são soluções em todas as áreas. Não dá para ter desenvolvimento sem tecnologia, como não dá para ter um desenvolvimento sem pensar direitos e meio ambiente. Isso é básico hoje. Obrigado pela oportunidade, é um prazer ter discutido aqui e estado com você, João, e novamente com a professora Marilane. Obrigado. Então, Marilane, Sérgio, muito obrigado. Então, encerro hoje nosso programa Pauta Brasil. Muito obrigado e até a próxima.